Recentemente, a Apple, a maior vendedora de smartphones do mundo, se tornou também a maior vendedora de relógios. Quem esperaria por isso? Mesmo sabendo que tecnicamente a Apple pode ser inferior em alguns desses produtos, como que ela conseguiu se tornar líder em ambos os mercados? Em resumo, a Apple conseguiu se tornar líder desses mercados basicamente por focar na solução final, na entrega e não focar nos produtos. Tudo isso é perfeitamente explicado por uma teoria chamada Jobs to be done, ou trabalhos a realizar numa tradução literal. Em resumo, essa teoria pode ser explicada por uma simples frase. As pessoas não compram a furadeira, elas compram o furo. Muitas empresas hoje em dia ainda costumam anunciar seus produtos pelas características que ele tem, pelo seu visual, seu design, por coisas do tipo, às vezes estéticas, às vezes realmente funcionais. Porém, no fim das contas, o que importa é a entrega. No caso de uma furadeira, a entrega é o furo, e é isso que a pessoa compra. E um outro exemplo também muito claro é de que as pessoas não necessariamente compram um carro, elas compram ir de ponto A a ponto B. Ou no caso da própria Apple, que a gente falou no começo, as pessoas não queriam o iPod mais potente, com maior processamento, com maior quantidade de gigas, elas apenas queriam ouvir músicas. E foi isso que quebrou a indústria de música em boa parte dela, porque hoje em dia as pessoas não compram muito mais CDs, elas não compram discos, muito menos. Hoje elas têm o Spotify, elas têm o Apple Music, entre outros players que resolveram o job, o trabalho. Elas deram música para as pessoas em qualquer dispositivo que elas precisarem. E é exatamente nisso que a teoria se resume. As pessoas não querem o meio, elas não querem ir para academia, elas não querem ter que comprar o iPod. Elas querem o final, a solução, elas querem a música, elas querem ficar mais magras ou mais bonitas. Uma das grandes vantagens de empresas que focam nessa teoria do Jobs to be done é de que elas geralmente possuem mais longevidade. A gente estava falando do Spotify, ele não é uma empresa de MP3, de CDs, de DVDs. Ela é uma empresa de músicas. Indiferente da plataforma, o Spotify vai dar um jeito de estar lá entregando as músicas, seja no seu videogame, seja no seu celular, seja no seu computador, ele sempre estará lá com uma versão do Spotify para você. Então isso traz longevidade para essa empresa. Se a gente for pensar em outros exemplos de empresas grandes e consolidadas hoje, que basicamente todo mundo conhece, todas elas têm um pedaço pelo menos dessa teoria, uma parte dessa teoria, e a gente consegue identificar ela nessas empresas. Um outro exemplo pode ser o Airbnb. O Airbnb ele não tem hotéis, as pessoas não querem hotéis especificamente, elas querem um local para ficar nas suas viagens. É exatamente isso que o Airbnb proporciona, seja num quarto grande, muito caro, uma casa inteira, ou um pequenininho quarto, barato, numa viagem, sei lá, a trabalho que você precisa. Ele resolve o seu problema. Google é a mesma coisa. Antigamente as pessoas tinham as enciclopédias, iam nas livrarias para descobrir o que elas precisam. Hoje o Google já resolveu esse problema. Tudo que você precisa entender e buscar, basicamente tudo, está no Google de alguma maneira. O YouTube também, no fim das contas, é um outro formato, mas a solução é basicamente a mesma. Então, no fim das contas, todas elas têm essa visão. Um outro exemplo muito claro também é o Netflix. Netflix é bem próximo do Spotify. Você não queria o DVD necessariamente e ter que ir lá, ter a experiência de ir na Blockbuster, alugar o seu DVD. Não, você queria ver o filme. Porém, é claro que eu falando assim fica um pouco vago para você. Como que eu vou aplicar essa minha teoria, Jobs to be done? Como que eu vou fazer isso na minha empresa? Como que eu vou fazer isso para os meus clientes? Obviamente que tudo isso tem que vir por trás um processo. E foi exatamente disso que surgiu o Jobs to be done, de um processo. O nome desse processo era ODI, ou Outcome Driven Innovation. Em português, inovação orientada para resultados. Esse método foi desenvolvido por Tony Owick, que basicamente sistematizou isso, o ODI, e transformou na teoria Jobs to be done, que basicamente é por onde ela é conhecida hoje de maneira mais geral. Porém, o ODI, basicamente, ele faz o quê? Ele sistematiza tudo isso para criar um processo de inovação. Existe um dado bem interessante de que antes do processo do ODI, as empresas tentavam lançar novos produtos, ou até novas empresas mesmo com algum processo, e elas tinham em torno de 17% de taxa de sucesso. Após a invenção do ODI, basicamente elas passaram para 86% de taxa de sucesso
nas suas invenções e lançamentos. Então isso é muito importante para todo o mundo de negócios e você, seja um empresário ou seja um consultor, você precisa saber um pouco mais disso. Obviamente que para eu explicar aqui o OREAI levaria bastante tempo, existe um livro inteiro basicamente sobre isso e eu vou deixar aqui na descrição links para você se aprofundar um pouco mais nesse processo. O OREAI basicamente consiste em 9 princípios fundamentais para a aplicação dessa teoria e você ter um processo no estilo do Jobs to be Done. Coisas como o que eu já falei de você ter uma premissa de que as pessoas não vão comprar o seu produto ou seu serviço e sim a solução final, por exemplo. Lembrar de que essas mesmas pessoas, esses seus clientes, também querem produtos e serviços que ajudem a realizar essa mesma solução de maneira melhor ou mais barata, por exemplo. E outra coisa muito importante e que também é muito recorrente aqui nos quadros da V4 é de que as pessoas precisam de produtos e serviços que sejam uma solução em uma única plataforma. O smartphone é um exemplo bem claro disso que a gente já falou bastante nesse vídeo. Então uma solução multifuncional, talvez se você que acompanha a gente já ouviu isso, é muito importante também dentro do OREAI e dentro da teoria Jobs to be Done. Agora, eu citei aqui 3, né? Eu disse que são 9 passos. Se você quer saber um pouco mais, aqui na descrição vai ter os links para você entender um pouco mais da sua teoria, cada um dos passos bem explicado para você. Basicamente, o OREAI e a teoria Jobs to be Done, elas se conversam muito, elas basicamente são a mesma coisa apresentadas de maneiras diferentes, tá? Sendo esse o primeiro vídeo do quadro Cientista do Marketing, a ideia é exatamente essa, é que você fique atento a alguns conceitos de maneira um pouco mais científica. Aqui na descrição você vai ter uma base de links para você estudar um pouco mais, entender essa teoria, é realmente uma coisa que foi testada, comprovada, existem livros, então você poderá se aprofundar um pouco mais. Aqui você terá a introdução comigo e logo mais você poderá se aprofundar nos links da descrição. Lembrando que se você atua com marketing, é muito importante que você saiba realmente a prática. A gente fala bastante da prática aqui, como fazer anúncios, como fazer páginas e tudo mais, porém, isso não é tudo. Você precisa estar muito bem fundamentado em outras questões, seja de produtos, serviços, empresas. Isso vai dar para você background para que você se torne um profissional melhor. Isso para você que atua com marketing e para você empresário também. Um exemplo bem curioso é que se você fosse um motorista que estivesse buscando se tornar um piloto de Fórmula 1, a primeira coisa que você pensaria é que você precisa ter muita prática, correto? Porém, a prática nesse caso não basta. Você precisará também ser muito bem fundamentado em uma série de questões que eu pessoalmente não conheço, mas com certeza você precisaria estar muito bem fundamentado para se tornar um ótimo piloto de Fórmula 1, por exemplo. E aqui não é diferente. Nos outros quadros da V4, muito você vai estar aprendendo da prática. E ela é muito importante, ela é mais da metade do que você precisa ter para ser um bom profissional ou para ter um bom desempenho nas suas campanhas, no marketing geral da sua empresa. Tudo isso é muito relevante, porém, você precisa também estar muito bem fundamentado e é esse o papel que a gente quer fazer aqui nesse quadro. Te dar alguns fundamentos para que você possa aprender esses outros fundamentos de maneira introdutória aqui com a gente e também ter os links na descrição sempre para você poder se aprofundar mais e estar ainda mais fundamentado. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, comente aqui embaixo, esse é o primeiro da série, a gente precisa saber do feedback de vocês para entender se esse conteúdo foi relevante e se vocês gostariam de ver mais dele. Se você quer aprender um pouco mais dos fundamentos do marketing que a V4 aplica para os nossos clientes, você também pode conhecer o Cientista do Marketing, assim como o quadro do nosso curso se chama Cientista do Marketing. Se você quer se aprofundar um pouco mais, aqui na descrição vai ter o link, você vai poder entrar em contato com a gente, conhecer um pouco mais do nosso curso. E se você gostaria de fazer o nosso marketing ao nosso lado, utilizando a nossa marca, isso também é uma possibilidade por meio da franquia. Conheça aqui no link da descrição, vamos conversar um pouco mais também, se essa opção faz sentido para você. Agora, se você é uma empresa e quer ter esses fundamentos aplicados para a sua empresa, entre vários outros que a V4 é especialista aqui, a gente também pode te ajudar. Acesse o v4company.com, faça a sua aplicação que a gente vai entrar em contato o mais rápido possível para entender as necessidades da sua empresa e onde a gente pode ser relevante. Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.